Então nós vamos crescer, igreja. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos para a mensagem dessa noite, no telão. Eu verei o que nunca vi. A parte 16. 17, pastora. Não é 16, é 17. A 16 já foi domingo próximo passado. Hoje é 17. Amém? Então, pode colocar o versículo para mim, pastor. Hebreus 1, 14. Depois você só não esquece de acertar. Já acertou? Que bom. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São ou não são? São. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para trabalhar a nosso favor. E você diga amém. Diga, ao meu redor está um espírito ministrador, também conhecido como anjo do Senhor. E ele veio para trabalhar a mando de Deus a meu favor. Amém. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador nosso, Criador dos espíritos ministradores, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra e de tudo que nela há. Nosso Pai de amor, nosso Pai querido. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de receber a revelação e crescer na Tua graça e no conhecimento que nos liberta a cada dia, que nos faz cristãos maduros, nos faz cristãos adultos na fé e que faz com que possamos ver, Jesus, aquilo que nós nunca vimos, que possamos viver aquilo que nunca vivemos, Senhor. E sabemos que isso só é possível pela Tua graça, por este pacto de melhores e superiores promessas que nos leva além, que nos faz avançar, que nos faz ir para uma nova dimensão contigo, Senhor. Jesus, nós te agradecemos por este estudo maravilhoso, por esta revelação preciosa a respeito dos teus anjos, Pai, que estão aqui conosco nesta hora, que estão aqui, Senhor, nos assistindo neste momento, estão aqui, Senhor, as tuas ordens para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar pelo caminho, nos orientar e fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por nos guardar, Senhor. Nos guardar, Senhor, das potestades das trevas, de todo o poder do mal. Obrigado, Jesus, por nos dar o Teu poder para podermos pisar em serpentes e escorpiões, pelo poder da verdade que nos alcançou, e vivermos, Jesus, esta maravilhosa revelação do ministério angelical. Senhor, eu te peço mais uma vez que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor, que da minha boca, Senhor, venha a sair, Deus, as palavras que o Senhor quer que saiam. Que de mim agora, Senhor, flua rios de águas vivas, Pai, para alimentar a Tua igreja, para trazer vida e vida em abundância, Senhor. Que os Teus filhos sejam bem alimentados a partir de agora, para o Teu louvor,
para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Toda a igreja diga amém. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, minha esposa, abençoada pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres, salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que vivem por fé, aqueles que fazem parte da nova e eterna aliança, aqueles que vivem o pacto da graça de Deus, o pacto do Espírito, porque este pacto vivifica, porque a lei mata. São homens e mulheres que têm as suas mentes ativadas em Cristo. A igreja do Senhor está crescendo num conhecimento maravilhoso, que é o ministério angelical. E nós estamos vivendo estes últimos dias com mais intensidade no sobrenatural de Deus, crendo que nós veremos o que nunca vimos. Eu já tenho ouvido de alguns irmãos alguns relatos, alguns testemunhos que depois que nós começamos a falar a respeito do ministério dos anjos, o dia a dia de alguns aqui já mudaram, né? Já teve alterações, já teve comportamentos diferentes quando estão orando, não é? Quando estão em comunhão, às vezes na madrugada, e isso é bom, porque isso o Senhor deseja da sua igreja, porque o entendimento, o conhecimento traz a experiência com Deus, e nós temos que ter isso ativado em nosso espírito, porque a fé vem pelo ouvir. Então você precisa ouvir aquilo que Deus deseja que você pratique, para que a sua fé seja ativada e você viva isso intensamente. Amém? Nós sabemos que os anjos, eles foram criados com dois objetivos principais, que são adorar a Deus e servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas também vimos que várias são as atividades atribuídas aos anjos. Amém? Então, nós vimos que os anjos louvam a Deus, que eles adoram a Deus, que eles se regozijam nos feitos de Deus, que eles executam as ordens de Deus. Nós vimos que eles são valorosos em poder, que os anjos se apresentam perante Deus, que eles são instrumentos dos julgamentos e juízos de Deus, e que eles também trazem respostas às orações dos justos, que eles ajudam também a trazer pessoas para Cristo, eles preparam situações para que ovelhas que ainda não receberam Cristo, recebam Cristo através da evangelização. Os anjos também observam os cristãos no seu dia a dia, observam a sua obra e seu sofrimento por causa da palavra. Os anjos observam a conduta dos crentes dentro e fora da igreja. Os anjos transmitem a vontade de Deus aos homens. Os anjos passam orientações dos céus de Deus aos homens aqui na terra. Os anjos obedecem a Deus com fidelidade e prontidão. Amém? Então, algumas das atividades que são atribuídas aos anjos, nós vimos pela palavra, e nós vamos continuar entendendo este ministério que é tratado pela Bíblia Sagrada. Então, Deus age em favor da sua igreja com sinais, maravilhas e milagres através dos seus anjos. Amém? Deus usa os seus anjos para manifestar o seu poder aqui na terra. Ele precisa?
Precisa? Não. Mas ele assim faz, porque ele é Deus. E assim ele determinou. Assim como a sua obra de salvação, ele não precisa nem de mim e nem de você. Mas ele determinou que assim fosse. Ele tem prazer em nos usar. Então nós começamos no domingo próximo passado a entender a respeito da hierarquia dos anjos. Que os anjos, eles operam, eles trabalham, eles servem a Deus, né, dentro de uma hierarquia estabelecida por Deus. Porque Deus é organizado. Então os anjos não agem por conta própria, mas sim de acordo com o que lhes é determinado pelo Senhor. E nós estamos aprendendo, nós começamos a aprender que existem quantas hierarquias? 3. Diga, 3 hierarquias. Então nós falamos da primeira, domingo próximo passado, e só para rapidinho relembrar, a primeira hierarquia é composta por serafins, querubins e tronos. Se você não ouviu, se você não recebeu essa mensagem, procure, ouça, para que você compreenda melhor. Porque hoje eu vou falar com você a respeito da segunda e da terceira hierarquia. A segunda hierarquia, ela é composta pelos anjos governantes. Quem são os anjos governantes, pastor? São os que vigiam o comportamento da humanidade. São responsáveis pelos acontecimentos no mundo. Quem faz parte dessa segunda hierarquia, relatado na Bíblia Sagrada? Os principados, as potestades e alguns anjos também chamados pela Bíblia de virtudes ou autoridades. Então, principados e potestades, nós precisamos entender que existem tanto de Deus como das trevas. Ok? Então, a Bíblia relata e traz em várias passagens principados e potestades se referindo aos anjos caídos e outras vezes falando de principados e potestades dos anjos do Senhor. Amém, igreja? Então, vamos falar um pouquinho de principados. O que é um principado? Os principados é uma classe de anjos com poderes de príncipe. Por isso o nome principados. Ok? Então, eles recebem um poder de Deus como príncipes para atuar. E, direcionando para os anjos caídos, eu quero falar só um pouquinho disso aqui para a igreja entender algumas situações que o mundo às vezes não entende. Os espíritos das trevas, tá? Os demônios, eles têm influências sobre este mundo, amém? É claro isso para nós? É claro isso para nós. Não tem influência mais sobre a nossa vida, porque nós somos transportados do império que eles dominam, ok? Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas, por exemplo, um principado, ele pode agir em determinadas regiões do planeta. Por exemplo, ele pode agir numa cidade, ele pode agir num estado, ele pode agir num país. Então, quando você olha uma região, uma determinada região, e você com os olhos iluminados consegue ver que aquela região é assolada por algum tipo de problema. Por exemplo, aquela região é assolada por causa de drogas.
ali há um principado das trevas. Aquela cidade, aquela região, se fala muito de adultério. Ali há um principado que exerce esse poder na vida das pessoas, levando-os ao adultério. Assim como outros vícios, amados. Cigarro, maconha, a cocaína, o crack, até a questão da prostituição, o homossexualismo. Então isso, pedofilia, enfim, práticas sexuais que vão contra Deus, são influenciadas por principados. Tá claro? Amém? Então, para combater estes principados das trevas, o Senhor tem os seus principados. Na nossa conversão, houve muita luta entre os principados. Amém? Quando nós recebemos Cristo, houve, amados, você não tem noção. Você não tem noção. Por quê? Porque o dominador, ele não quer largar, mesmo não sendo dele. Ele sabe que não é dele, que é de Jesus, mas ele não quer largar. Então Deus que faz? Manda os seus anjos, os seus principados, para guerrear com os principados das trevas. Tá claro? Amém? E glória a Deus que nós estamos aqui hoje, não é? Livres. Livres das garras dos dominadores das trevas. Então, os principados de Deus são anjos de alta nobreza celeste, designados para missões mais relevantes, que exigem um poder mais elevado. Então, assim como nós entendemos que principados das trevas dominam, não é, certos lugares, certas situações, os principados de Deus também são enviados para governar, por exemplo, uma cidade. Um principado de Deus pode ser enviado por Deus para governar um estado. Um principado de Deus pode ser enviado para governar um país. E aí, amados, nós começamos a entender como nós devemos pedir para que o Senhor envie um principado para governar sobre o Brasil, para governar sobre Ipaussu, para governar sobre o estado de São Paulo. Por quê? É assim que Deus faz. Ele envia um principado com a missão. Então, assim como ele enviou o anjo para libertar o seu povo no Egito. Porque Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia. E o que ele fez? Ele enviou um principado. E esse principado guiou o seu povo até a terra prometida. Então, amados, eu creio no poder desta revelação. Eu creio no que Deus está querendo fazer nesta nação. Eu creio que Deus está, através da igreja, movendo algo grandioso para o Brasil. Amém? Eu creio nisso. E eu creio que o principado já está pronto para vir. Creio até que ele já está. Creio que já está. Amém? E vai governar esta nação com a justiça do Senhor. Amém? E Efésios 1:21 diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que é isso, pastor? O principado tem poder? Tem poder. Potestade tem poder? Tem poder. Poder, domínio. Só que Jesus tem o poder acima de todos. Acima.
Então, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o que Deus está fazendo aqui? Nos fazendo entender o poder que Ele dá, porque é dele o poder, aos seus principados, aos seus anjos, para operar a nosso favor. Mas é dele o poder absoluto, o poder supremo. Amém? Está claro, igreja? Está claro o principado? Vamos na potestade agora. Potestades, o que é? Tem a função de preparar a ordem dada por Deus. Ou seja, o anjo, este anjo, essa classe de anjo, vai preparar como a ordem que Deus deu vai ser executada. Porque assim, Deus dá a ordem. Fala, faça isso. Com todo respeito da expressão aqui, o anjo tem que se virar para fazer aquilo acontecer. Então, essa classe, a potestade, é a classe que se vira nos 30. Entende? Para fazer acontecer aquilo que Deus ordenou. Amém, igreja? Está claro? Amém? Glória a Deus. Vamos agora para as virtudes ou autoridades. O que são virtudes ou autoridades? São anjos que têm a função de remover os obstáculos da sua vida. Anjos que têm a função de remover os obstáculos. Quando que ele remove? Quando você está em linha com a palavra. Amém? Então, primeira hierarquia, serafins, querubins, tronos. Segunda hierarquia, principados, potestades, virtudes e autoridades. Terceira hierarquia, composta pelos anjos que executam as ordens de Deus. Aqueles que mantêm maior contato com você. Aqueles que mantêm o maior contato com os filhos de Deus na terra. São os que mais descem e sobem a Deus. Fazem parte desta hierarquia quem, pastor? Os anjos designados. Arcanjos e anjos executantes. Então, olha. Os anjos designados, a Bíblia revela que em várias situações eles aparecem, enviados a reis, enviados a províncias, são enviados a príncipes, a países, a ministérios, a igrejas. Amém? São designados a funções específicas por Deus. Daniel 10, versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então, quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Lembra que eu te falei que no mundo espiritual, os demônios, eles também são principados? Então, olha, o príncipe, um principado do reino da Pérsia. Então, olha, esse demônio que tinha ali a função de impedir a bênção de Deus sobre o reino da Pérsia. Estão entendendo, igreja? Tá ficando mais claro? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso aqui já era o anjo enviado por Deus falando com Daniel. O que aconteceu com ele? Por 21 dias ele ficou tentando passar e o principado das trevas o impediu. Está claro? E Daniel continuou lá orando. Daniel continuou clamando. Só que, desde o primeiro dia
era para Daniel já ter a resposta. E o principado do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, que era um demônio, ok? O impediu. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Ou seja, aquele anjo designado não tinha o poder para vencer aquele principado. Vocês estão entendendo, igreja? Então, por isso a hierarquia. Amém? Tá claro? Então, Miguel tinha o poder de resistir àquele demônio para que o anjo designado passasse com a resposta a Daniel. Ok? Então, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Amém? Então, estes anjos designados, o que eles são? Eles são mensageiros de Deus ao seu povo. Digamos que eles não são anjos de batalha. Ok? Eles são mensageiros de Deus. Eles trazem a mensagem de Deus ao povo de Deus. Então, o anjo, né, ele traz uma ordem a um governante, a um líder. Ele traz uma ordem a uma igreja, a uma nação. E quando esta ordem não é obedecida, quando não há submetimento a esta ordem de Deus, o anjo passa a ser o vingador. E não é filme da Marvel, não. Não é Vingadores. Tá? Ele passa a ser aquele que executa a justiça de Deus, para que se convertam do mau caminho. Que são o quê? Alguns anjos designados com poder diferenciado para executar a justiça de Deus. Amém? Gênesis 19, versículos 1, 12 e 13 diz: Ao anoitecer, vieram os dois... Quem? Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, sobrinho de Abraão. Amém? Assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Aleluia. Versículo 12. Então disseram os homens. Olha, o versículo anterior fala o quê? Vieram os dois anjos. Então eles vieram numa forma de ser humano, de pessoas. Amém? Versículo 12. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado. Você tem aumentado, não é? Bom, amados, a Bíblia diz que estes anjos foram designados com a missão de destruir. Então, nós não ficamos atribuindo tudo ao diabo. Porque Deus, Ele é amor. Amém? E é o que todo mundo diz, né? Não, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Deus é... Mas nós sabemos que o Deus da Bíblia, Ele é amor, mas é justiça. Então, o que o nosso Deus é? Longânimo. Ele é longânimo. Ele, olha, mas ele dá o tempo, ele espera, ele vai falando, ele vai, sabe,
fazendo com que a sua misericórdia chegue às pessoas, o seu amor chegue às pessoas, que as pessoas tenham tempo de se arrepender, de se acertar, de se converter. Mas aí não acontece. Porque, amados, ouça, esse tempo que Deus dá, os anjos estão ali, trazendo as ordens de Deus para aquela pessoa, para aquela cidade, para aquela nação. Porque os anjos, mensageiros, trazem as ordens de Deus. Então Deus usa as pessoas, né, através dos anjos para falar. O anjo traz a orientação, em oração, esse líder, não é? Essa pessoa que está a serviço de Deus aqui na terra, tem a direção, tem o rumo, e ele pega e fala. Fala, olha, amado, tem que fazer assim. Amado, tem que ser assim. Tem que ser de tal forma. E a pessoa endurece, não aceita. O que acontece? A justiça de Deus, depois de um tempo, ela vem. Estão entendendo? Então, aqui, amados, Deus pensa que não. Deus deu tempo para Sodoma, tanto para Gomorra, para se arrependerem. Mas lá não havia quem se arrependesse. Então chegou o tempo em que Deus disse, basta. E ele enviou os anjos para destruir. Então nós não ficamos aqui atribuindo tudo que é mal ao diabo. Porque muita coisa é o Senhor quem manda. É o Senhor quem ordena, porque Ele é Senhor absoluto. Amém? E Ele é justo. Ele é justo. Então nós não ficamos aqui, lá, que coisa, olha o diabo. Não. A Deus toda honra e toda glória. O diabo não é maior do que Deus. E o diabo não faz justiça. Quem faz justiça é Deus. Amém, igreja? Tá claro? Você quer aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. 2 de Reis 19:35 diz: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Eu estou falando com você aqui, anjos designados. Tá? Anjos com uma missão designada. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O Salmo 78:49 diz: lançou contra eles o furor da sua... Mas pastor, isso é Salmo, isso é Antigo Testamento. Amados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Então, ele lança o furor de sua ira? Sim ou não? Sim. Então, aqui o salmista diz: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Amém, amados? Deus é longânimo, mas um dia ele diz, basta. Assim como vai ser com a segunda, a volta, depois da segunda volta. Não é? Ele vai vir buscar a sua igreja, ressuscitar os seus mortos, e haverá, segundo a Bíblia, 7 anos, né, de grande tribulação, onde o anticristo irá reinar. E aí, o que vai acontecer? Ele voltará mais uma vez. Para fazer o quê? Dar um basta. Em toda a maldade. Dar um basta em todo o poder das trevas, de uma vez para todo sempre. Amém, igreja? Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, tá? Que está aqui, está dentro de mim, está dentro de você, e o seu Espírito, que é o Espírito Santo, testifica essas verdades em nós.
Vamos falar de arcanjos. Quem são os arcanjos na Bíblia, pastor? Olha, o primeiro arcanjo, assim, bem revelado na Bíblia Sagrada, até com o nome, é Gabriel. Ok? Daniel 8:16 diz. Olha, amados, Gabriel e Miguel são famosos, né? Deus fez questão de deixá-los, né, registrado com seus nomes na Bíblia Sagrada para chegar ao nosso conhecimento, né? Então, é uma honra, né? Eles têm uma certa honra de Deus, né? Porque são só os dois que estão relatados. Na Bíblia Católica, no livro de, se não me falha a memória, de Tobias, esse livro relata um outro anjo com nome que é Rafael. Mas não tem nenhum Rafael aqui na nossa. Amém? Então nós não acatamos, não aceitamos. Então nós ficamos com Gabriel e com Miguel. Ok? E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha, Deus gritando para o anjo para dar a revelação a Daniel. Daniel 9:21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente. Como que é o rapidamente do anjo? É como um relâmpago. Amém? Então, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Lucas 1, 19, 20 e 26 diz: Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui nós vemos que Gabriel teve as suas missões, né? Tem o seu reconhecimento dentro das Escrituras e chega hoje ao nosso conhecimento, né? Este anjo com o seu nome que lhe é próprio, Gabriel. Amém? Miguel. Vamos falar de Miguel. Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Será o tempo em que nós não estaremos mais aqui. Ok? Porque ele vai se levantar para defender quem? Os filhos da eleição, que são os nossos irmãos judeus, que ainda não receberam Cristo. E que não receberão. Receberão somente no período da grande tribulação. Amém? Então, o grande príncipe, né, nesse tempo, é o tempo da grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo. Aleluia. Então, haverá toda essa angústia, essa dor, essa perseguição, esta grande tribulação, mas todos os filhos de Deus, estes da eleição, os judeus, serão salvos, ou seja, eles receberão Cristo como Senhor e Salvador. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém, igreja? E olha, amados, e nós precisamos viver esta verdade, porque Deus fez isso por amor a nós. Fez o quê, pastor? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração dos nossos irmãos judeus
para que eles não recebessem Cristo, para que nós pudéssemos ser enxertados na videira. Nós, os gentios. Então, amados, louvado seja Deus, não é? Por este plano, por este propósito perfeito de vitória e de salvação, não é? Mas por que Deus fez isso, pastor? Olha, amados, eu não me atrevo a querer dizer, porque Deus é soberano, tá? Mas o que nós podemos perceber é que Deus se entristeceu muito com os judeus. Os judeus machucaram muito o coração de Deus desde a saída do Egito. Então, nós podemos perceber que isso, este ferir o coração de Deus, gerou isso. Este endurecimento no coração deles, porque a Bíblia diz que é Deus quem endurece o coração do homem, é Deus quem amolece o coração do homem. Certo? Então, eu acredito que esta ingratidão dos judeus para com o Senhor lá atrás gerou isso que vai acontecer na grande tribulação. Então, o que Deus fez? Vocês não me querem? Vocês não querem, né, que eu governe sobre vocês? Porque chegou num tempo que os judeus pediram um governante homem. Os judeus chegaram num ponto que disseram assim, não queremos mais que Deus governe sobre nós. Olha a incoerência. Para nós queremos um homem governando sobre nós. Então Deus fez o quê? Colocou juízes para governar sobre o seu povo. E Deus falava com os juízes. E Deus sempre reclamava do povo, porque era um povo de coração duro, um povo, né, de duras cervizes, né, cabeça dura. Enfim, e hoje nós entendemos essa verdade, que Deus endureceu o coração dos judeus, os eleitos à salvação, o seu povo eleito, endureceu para que eles não aceitassem Cristo como Senhor, como Messias, como Salvador, e por isso eles vivem até hoje cumprindo as leis de Moisés, para que nós, gentios, porque Deus já sabia que nós, amados, nós íamos nos derreter quando nós fôssemos chamados, sabe? Deus já sabia que, né, dentro de nós já ia ter um coração totalmente amolecido. E é isso mesmo, nós amamos a Deus, amamos a palavra, nos derretemos mesmo pela palavra, nós amamos viver no governo de Deus, na dependência do Senhor, e nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus pelos nossos irmãos judeus, que serão salvos na grande tribulação. Quem serão? Não sei quantas gerações para frente ainda serão, né? Mas Deus é quem sabe, e isso vai acontecer. Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso era Daniel dizendo, nós já lemos. Tá? Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Glória a Deus. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha, amados. Vamos lá. Arcanjo Miguel, quando contendia com quem? Com quem? Diabo. Disputando o corpo de quem? Pastor, mas como assim? Disputando o corpo de Moisés. Moisés chegou num determinado ponto que Deus disse para ele: Moisés, sobe lá aquele monte lá, que eu vou te mostrar toda a terra que eu prometi ao meu povo que você traria. Moisés, obediente, subiu, foi, viu toda a terra. Sim, Senhor, estou vendo. Então, agora você morre. Porque, amados, Deus cumpre
tudo que ele promete. Ele disse para Moisés que Moisés levaria o povo até uma terra prometida. Então, Moisés não podia morrer sem ver a terra. Era para Moisés entrar na terra. Mas nós sabemos que por uma ação, vamos dizer, de rebeldia de Moisés, de ira de Moisés ali, ele negligenciou o seu chamado, ele fez algo que não era para fazer, Deus colocou sobre ele uma sentença. E essa sentença foi o quê? Não entrar na terra prometida. É muito sério, mas nós temos que tomar todo cuidado com o nosso chamado com o Senhor. Porque Ele tem promessas para a nossa vida. Mas quando Deus disse a ele, Moisés, toca na rocha, e Moisés já estava ali, estava numa situação de ira, sabe, de descontrole, de rebeldia, de insubmissão, e ele pá na rocha. Bateu na rocha 3 vezes. E Deus disse, Moisés, toca na rocha. Por isso, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu. Beleza. Ninguém sabia que Moisés estava morto lá em cima. Porque ele foi sozinho. E era longe o caminho que ele teve que andar para avistar a terra prometida. Quando ele caiu lá morto, Arcanjo Miguel e o diabo vieram para disputar o corpo de Moisés. Mas como assim, pastor? Os urubu não comeu? Não. Por quê? Porque Moisés foi levado, o corpo de Moisés foi levado aos céus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no período da grande tribulação haverá 2 testemunhas de Deus que voltarão a esta terra e pregarão o evangelho de Cristo aos judeus por 1265 dias. E estas 2 testemunhas são 2 testemunhas que o corpo foi levado ao céu. Primeiro, Moisés. Segundo, Elias. Aleluia. Amados, estes 2 homens de Deus voltarão no período da grande tribulação. Aparecerão do nada no meio dos judeus em Jerusalém e vai pregar o evangelho de Cristo, a graça de Deus ao povo judeu. Então aqui você entende por que o diabo veio disputar o corpo de Moisés. Por que o diabo queria ficar com o corpo de Moisés. Olha que tremendo. Por quê? Para que o diabo queria o corpo de Moisés? Porque o diabo conhece a Escritura. Amém? E o diabo já sabia que Moisés é a testemunha que vai voltar. Então, se ele segurasse o corpo, ele ia atrapalhar aquilo que Deus já havia determinado. Está entendendo, igreja? Amém? Mas Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário. Miguel olhou para ele. Miguel já sabia, amados, que ele já estava derrotado, certo? O diabo já está derrotado. Mas aqui nós entendemos que nós não temos que perder tempo com o diabo. Amém? Não perca tempo com o diabo. Hoje nós entendemos isso e vivemos isso para a glória do Senhor. Cada segundo aqui dentro é para a glória de Jesus. Nós não perdemos mais tempo com Satanás. Amém? Nós não vamos aqui ficar, sabe, dando atenção. Sabe, Miguel, ele não se atreveu a
proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, diz, o Senhor te repreenda. O Senhor já te venceu, então o Senhor te repreenda. Amém, amados? Para muitos hoje na nossa vida, olha, ouça, nós temos que olhar e dizer, o Senhor te repreenda. Não tem que dar trela, não tem que dar conversa, não tem que esticar. Só tem que dizer, o Senhor te repreenda. E coitado desse que ouvi isso. Coitado, tá frito. Se chegar numa situação onde sair dos nossos lábios essa expressão, o Senhor te repreenda, tá frito. Porque nós sabemos que o diabo tá frito. Sabemos ou não sabemos? O diabo tá frito. Então, amados, não perca tempo, não estique, não dê corda, simplesmente, com autoridade, diga, o Senhor te repreenda. Amém? Apocalipse 12, versículos 7 a 12 diz. Vamos lá. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha, Satanás com os anjos caídos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados, a cada dia que passa, o diabo fica mais desesperado. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe o que lhe aguarda. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, olha, ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que nos dá a vitória. Amém. Vamos falar um pouquinho de anjos executantes. O que são anjos executantes, pastor? Eu quero dar um exemplo para você que está em Êxodo 23, 20, 21 e você vai entender este anjo executante. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Eis que eu envio um anjo adiante de ti. A palavra do Senhor diz que ele vai adiante de nós. Endireita as veredas. Abre as portas. Destrói as trancas. Despedaça. E abre o caminho para que eu e você caminhem por ele. O Senhor diz, eis que vou adiante de ti. Mas o Senhor envia o anjo para ir adiante de nós. O anjo com o seu poder, com o poder de Deus, para ir adiante de nós. Estão entendendo? Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Tem noção? Tem? Tem noção que o anjo está te guiando? Que o anjo veio para estar diante de ti, para te guardar pelo caminho
e te levar ao lugar que Deus preparou para você. 21. Guarda-te diante dele. O que é guarda-te diante dele? Obedece a Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra. Seja submisso. Viva a hierarquia aqui da terra que Deus constituiu na sua igreja. Obedeça a hierarquia das autoridades aí fora. E Deus lhe honrará. Porque guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Aleluia. Amados, isso aqui é muito forte. É assim algo que, quando Deus falou comigo nesse versículo aqui, eu não aguentei. Eu não aguentei ficar sentado na cadeira. Eu despenquei e comecei a chorar. Porque a nossa vida é isso. A nossa vida com Deus é exatamente isso. Ele manda a cada um de nós um anjo para ir adiante de nós, para nos levar ao lugar que ele nos tem preparado. E ele orienta, ordena que nós nos guardemos, ouvindo a voz do anjo, não se rebelando contra, porque este anjo não perdoará a nossa transgressão. Ou seja, se eu transgrido, este anjo não pode operar a meu favor. Se eu transgrido, Deus deixa de operar a meu favor. Estão entendendo? Amém, igreja? Então, a minha proposta é mais uma vez nos firmar na obediência a Deus. Independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa. A minha proposta para a igreja é lutar para sermos obedientes em tudo. Nos estimular a obediência, nos ajudar a obediência em amor, com amor, por amor, mas entendendo que o anjo do Senhor está aqui guiando este lugar. Que o anjo do Senhor foi enviado, eu creio, que Deus enviou um anjo, um principado, amados, para esta igreja em Ipaussu. Quando o Senhor revelou a sua graça, eu creio que naquele dia já estava às ordens de Deus um anjo, um principado, para nos guiar. Para guiar este altar, para falar comigo, para passar as orientações, para me dar a direção e me guiar até o dia de hoje. E está aqui para continuar me guiando, para que você tenha a direção de Deus na sua vida. Amém? Eu creio nisso, não abro mão, tá? Na sua vida há um anjo enviado por Deus. Este anjo está em linha com a hierarquia deste principado que está governando sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. É Jesus quem governa sobre nós, é Jesus quem reina neste lugar, mas ele tem aqui, neste lugar, um principado que nos guarda, que nos orienta, que nos livra do mal, amém? Que nos dá a direção e passa as ordens aos anjos que estão à nossa volta. Amém, igreja? Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Amém! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus ressuscitado, Deus de amor e de bondade, Deus de toda justiça. Senhor, a Tua palavra foi semeada. A Tua palavra, Deus, caiu em terra fértil nesta noite. Eu, como semeador, trabalhei, Senhor, nesta noite para Ti, em favor dos Teus filhos, em favor das Tuas ovelhas,
em favor da tua igreja, que está aqui, Senhor, certamente sendo governada por um principado enviado por ti, Senhor, para nos guiar. Um anjo que está diante de nós para nos levar até o lugar que tu tens preparado para nós, Senhor, como igreja e como vida individual, Senhor, como famílias benditas neste lugar. Assim, ó Senhor, nós recebemos o teu favor e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará a nosso favor, pois grandes coisas estão por vir. Nós queremos em tudo nos guardar, Senhor, reverenciar o teu nome, temer a ti, Senhor, respeitando e vivendo este ministério angelical que é poderoso, Senhor. Assim nós clamamos, Jesus, clamamos por esta nação, clamamos por esta cidade, pelo nosso estado. Senhor, nós clamamos com a convicção que os teus anjos, Senhor, os teus anjos designados, os teus principados já estão atuando a favor desta nação. Eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo a tua justiça, Pai. Que o Senhor está levantando pessoas que temem a ti e que irão, Senhor, exercer governo e liderança em teu nome nesta terra. Que irão fazer conforme tu queres, ó Pai. Nós sabemos, ó Jesus, que a profecia, ela não falhará. Que o anticristo reinará. Mas enquanto isso, Senhor, a tua igreja está aqui orando. A tua igreja está aqui lutando, Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra principados, contra potestades. E a tua igreja, Senhor, clama, pede a ti, para que o Senhor envie principados para lutar contra estas hostes, ó Deus, nas regiões celestiais da maldade, para que sejam destruídas, ó Pai, e que o teu reino venha sobre esta nação, que o teu reino venha sobre este país, que o teu reino venha sobre o Brasil, que o teu reino venha sobre Ipaussu. Jesus, Deus amado e bendito, nós cremos no teu poder, Senhor. Deus, a tua palavra diz que operando tu, quem impedirá? Ninguém, Senhor, ninguém. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém será contra nós, Senhor. Assim, ó Deus, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Com os olhos da fé, com os olhos espirituais, Jesus, nós podemos contemplar o teu agir, o teu mover a nosso favor e a favor desta nação. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer firmes, nos fazer permanecer firmes e constantes na tua graça, Senhor, e no teu poder. Assim, nós recebemos, Jesus, uma noite com o sono dos justos, uma noite de descanso renovadora, para uma sexta-feira e um fim de semana de grandes vitórias, Senhor. E queremos, Pai, e queremos sim, ó Deus, testemunhar do teu poder em nossa vida. Queremos ver o que nunca vimos. Queremos ter, Senhor, este contato com o teu sobrenatural. Queremos ter o contato com os teus anjos. Queremos ver os teus anjos, Jesus. Porque nós somos loucos por ti. Somos loucos pela verdade, pela tua palavra. Somos loucos, ó Deus.
Somos loucos de amor a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. É em Teu nome que nós oramos, é em Teu nome que nós recebemos e cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. Por isso nós declaramos que nós veremos o que nunca vimos. Em nome e para a honra do nome santo de Jesus. Amém, amém. E todos que vão ver, digam amém.